Deus planejou para nós uma vida de vitória. Deus não planejou para você e para mim uma vida de derrota. É um absurdo pensar nisso, que Deus possa ter planejado para os seus filhos uma vida de derrota. Esse pensamento, ou essa interpretação errônea das Escrituras, vem do fato de que a igreja, ao longo do tempo, se deixou contaminar por um entendimento, uma interpretação bíblica muito mais mundana do que propriamente bíblica. E as pessoas começaram a achar que, sabe como é? Deus, ele a uns ama, a outros odeia. A uns ele abençoa, a outros ele amaldiçoa. Pessoas que às vezes são curadas, mas tem outros para quem Deus olha e diz, não, você tem que aguentar isso aí, carregar essa cruz e levar em frente essa maldição, esse problema, essa doença, esse câncer, porque é o propósito de Deus para a sua vida, para que você sofra e aprenda através do sofrimento, e você se aproxime mais dele. Essa interpretação, ela é tão longe, tão distante daquilo que a Bíblia diz. Mas, pastor, a gente lê na Bíblia que de vez em quando, no Antigo Testamento, Deus mandava matar. Deus lançava enfermidades sobre alguém e dizia, olha, aguenta, segura as pontas porque você pecou, você errou, você se afastou, então agora você vai sofrer as consequências. E então, pastor, como é que a gente faz? O problema é que você não pode nunca interpretar o Velho Testamento com base no Velho Testamento. O Velho Testamento não se explica. Entenda isso, o Velho Testamento não se explica. Tentar trazer o contexto do Antigo Testamento para dentro da igreja gera confusão e doutrinas erradas. Nós somos gente do Novo Testamento, da Nova Aliança. E para entender o Antigo Testamento, eu preciso compreender primeiro o Novo Testamento. É impossível você entender o Antigo Testamento sem entender profundamente, por exemplo, a Epístola de Hebreus. A Epístola de Hebreus explica o Antigo Testamento. Sem entender Hebreus, eu vou para o Antigo Testamento e vou acabar interpretando o Antigo Testamento com base no Antigo Testamento. Resultado, eu vou trazer sobre você jugo e maldição, que tem pinta muitas vezes de doutrina bíblica, mas que é jugo e maldição, porque é algo que vem de um tempo onde Deus operava no meio do homem com base na lei. E eu preciso entender que hoje Deus age com base na graça. Então, é impossível entender o Antigo Testamento sem que antes eu entenda a Epístola de Paulo aos Romanos. O justo viverá pela fé. No Antigo Testamento, o justo viverá pela lei. Apenas um profeta do Antigo Testamento profetizou, Abacuque, profetizou dizendo, o justo viverá pela fé. E essa frase se repete no Novo Testamento 3 vezes. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. E se eu não entendo o Novo Testamento, é complicado de entender o Antigo. Se eu não entender Gálatas, eu vou cair no Antigo Testamento e fazer da minha vida um poço de legalismo. Como é que o homem chegou a essa conclusão hoje, de que Deus traz sobre a vida do homem enfermidade, problemas, provações? Deus prova. Olha que Deus prova. Quando o próprio apóstolo Tiago diz para nós que Deus ele não prova ninguém e ele mesmo não pode ser provado. Eu sei que versões diferentes dizem que Deus não tenta ninguém e ele mesmo não pode ser tentado. Mas a palavra que é usada ali também pode ser traduzida como prova. Deus não prova ninguém e ele mesmo não pode ser provado. Como é que, da onde saiu esse entendimento torto de que Deus, ele de vez em quando escolhe um para ser uma vítima, para sofrer, para aprender, para crescer? Da onde saiu esse conceito de entendimento e interpretação errada no Antigo Testamento? Ah, pastor, mas a gente lê no Antigo Testamento que Deus matou um, matou outro, amaldiçoou um, amaldiçoou outro, trouxe enfermidade sobre um e outro. Talvez o livro da Bíblia do Antigo Testamento mais gritante, onde você vê isso de forma mais gritante, seja o livro de Jó. Talvez seja o exemplo mais fácil. Existem outros episódios na Bíblia onde eu poderia mostrar para você, a Bíblia dizendo que Deus fez isso, fez aquilo de ruim. Mas talvez o livro que chame mais atenção é o livro de Jó. E é onde existe o exemplo mais típico e claro para provar para você que Deus não provoca o mal na vida de ninguém. Porque logo no início do livro, a Bíblia diz que o diabo, Satanás, o infeliz, o sem assunto, foi ele que foi na vida de Jó e provocou doença, destruição, destruiu a família, as finanças, tudo de Jó. Quem já leu aqui, pelo menos o primeiro capítulo do livro de Jó, alguma vez na vida? Peraí, levanta a mão. Ok, então, beleza. Não fica claro logo no início de Jó que foi o diabo quem fez todo o estrago na vida dele?
Mas quando você vai ao miolo do livro de Jó, Jó, ele afirmava que Deus fez o mal na vida dele. E há uma frase, inclusive, que muito crente usa, que foi Jó quem disse. Quer dizer, Jó quem disse dá a impressão de ser um nome, Jó quem disse. Não. Foi Jó quem disse. Foi Jó quem falou. O Senhor deu, o Senhor tirou, seja feita a vontade do Senhor. Mas, peraí. No início da Bíblia diz que, no início do livro de Jó, diz que quem tirou não foi o Senhor, foi o diabo. O problema é que no Antigo Testamento, as pessoas tinham quase nenhuma revelação ou entendimento de quem é o inimigo, de quem é Satanás. Então, o que de bom e de ruim acontecia, as pessoas atribuíam a Deus. Tanto o bem quanto o mal. Jó disse isso para sua esposa. Mulher, Deus nos deu o bem, não daria também o mal? Impossível. O apóstolo Tiago diz também, mais uma vez, Tiago diz que todo dom bom vem do alto, vem de Deus. Deus não tem doença para te dar. Deus não tem maldição para te dar. Deus não tem falência para te dar. Nada disso vem do alto, vem de Deus. Mas essa falta de revelação e entendimento no Antigo Testamento fazia com que as pessoas e os profetas, inclusive, registrassem que Deus fez assim, Deus fez o mal, Deus fez... Veja bem o seguinte, aonde Deus teve a primeira oportunidade de passar o rodo e fazer o mal, foi no Jardim do Éden, e Ele fez. Não era uma oportunidade? Dizer assim, olha, Adão, Eva, vocês pecaram, eis que a minha ira virá sobre vocês e é agora. Já estou com outro boneco de barro feito aqui, e você já era. Pum! Não era oportunidade? Por que Ele não fez? Porque essa não é a natureza dele. Segunda oportunidade de Deus passar o rodo. O povo de Israel está no Egito, vou passar o rodo no Egito. Israel vai junto. Ele fez isso? Passou o destruidor. Pergunto eu para você, quem passou e matou os primogênitos no Egito foi Deus? Não, a Bíblia diz que Deus liberou um espírito maligno, o espírito destruidor. Não foi Deus que matou ninguém, foi o espírito satânico, diabólico, infernal que passou por lá, sim, liberado por Deus. Mas por que Deus podia liberar essas coisas no Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento ainda havia o pecado. Ninguém era nova criatura. Quando você vai ao Antigo Testamento, você vai encontrar homens e mulheres de Deus fantásticos, mas todos eles eram velha criatura. Nenhum deles nasceu de novo. Abraão era um homem fantástico, o pai da fé, mas era antiga criatura, era velha criatura, não nasceu de novo. Davi, a Bíblia chega a dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Se você estuda a vida de Davi, você vê que Davi era um cara fantástico, porque ele era um homem da antiga aliança, mas ele já tinha uma mentalidade da nova igreja não, da nova aliança. Ele era um homem do Antigo Testamento, mas já tinha uma mentalidade da nova aliança. Você vai ver que Davi, quando ele recuperou a Arca da Aliança, que ficou na mão dos filisteus durante anos, quando ele traz a Arca da Aliança, e coloca a Arca da Aliança no topo do Monte Sião. Teoricamente, a Arca da Aliança teria que ficar fechada, escondida no Santo dos Santos. E só o sumo sacerdote podia ver aquela arca uma vez por ano. Mas Davi colocou ela exposta no topo do Monte Sião. O que a Bíblia diz é que se alguém visse, só olhasse para a arca, pumba, caía fulminado. Se você for no livro de Levítico e for ver o Antigo Testamento, quando Deus institui o tabernáculo, você vai ver que os levitas, que eram os responsáveis por montar e desmontar o tabernáculo, eles começavam a montar ou desmontar o tabernáculo de dentro para fora, começando pelo Santo dos Santos. Poxa, como é que eles podiam entrar no Santo dos Santos e não ser fulminados? Eles entravam de costas, descostas, com um pano, um tecido de cor púrpura, e eles não olhavam para a arca, eles entravam de costas, 4 homens segurando cada uma ponta do pano do tecido, sem olhar, de olhos fechados, entravam andando de costas, sem abrir o olho, cobriam a Arca da Aliança, empacotavam a Arca da Aliança com um tecido de cor púrpura, que tem um simbolismo. Púrpura é a cor que representa a realeza. Há uma série de... Não estou aqui para explicar hoje o tabernáculo, isso vai ficar para uma próxima oportunidade, próximo capítulo, não percam os próximos capítulos, eu vou explicar isso para você. Eles cobriam a arca, empacotavam a arca e pegavam a arca, não pela arca, mas por varas, para nem encostar na arca. Eles pegavam varas, 4 homens carregavam, cada um no seu ombro,
e levavam a arca sem olhar para a arca, sem jamais ver a arca. O povo jamais viu a arca. A arca andava empacotada por um tecido de cor púrpura. E quando era para montar a mesma coisa, eles pousavam a arca, começavam a construir, a montar o tabernáculo. Quando estava tudo montado, eles de olhos fechados desempacotavam a arca e saíam voados, porque quem olhasse não precisava nem encostar, bastava olhar, caia fulminado. Mas Davi traz a arca, bota no alto do Monte Sião e todo mundo contemplou a arca, ninguém morreu, porque Davi cercou a arca de levitas, que durante 24 horas por dia se revezavam, dando glórias e louvores a Deus, e o povo vinha, se juntava aos louvores, se juntava à adoração. Ninguém caiu fulminado, porque Davi era um homem que tinha, ele vivia no tempo da antiga aliança, mas ele tinha uma mentalidade de nova aliança, e ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mas era velha criatura, nunca nasceu de novo. Quando você vai ao Novo Testamento, você vai ver Jesus traz uma revelação bombástica. Jesus traz uma revelação bombástica. Para nós, virou frase feita. Para nós, virou lugar comum. Mas para quem ouviu, era uma frase bombástica. O inimigo, o diabo, Satanás, ele é que vem para roubar, para matar e para destruir. Opa, peraí, mas não é Deus que dá o bem e também dá o mal? Não. O diabo é que vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa frase de Jesus para mim já é o suficiente para saber que há uma diferença imensa entre o diabo e Deus. Ele vem para destruir e o outro vem para trazer vida abundante. Qual é o plano, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nós? É falência, é destruição, é morte? Não, é sucesso, é vitória. Eu sei que tem muita gente que chama isso de evangelho triunfalista. Cuidado com este evangelho. Se você comenta, você sai daqui, comenta com uma pessoa que você conhece, que é membro de alguma outra igreja, e fala: poxa, rapaz, o culto na minha igreja ontem foi uma bênção. Foi uma bênção, o pastor falou sobre vitória, que Deus quer ter. Calma, irmão, isto é um evangelho triunfalista. Aí você nem entende. O quê? Evangelho o quê? O quê? Triunfalista. O que quer dizer isso, irmão? Um evangelho triunfalista é um evangelho onde as bênçãos são exageradas e os problemas são ocultados. O sol é tapado com a peneira. Você sai com uma mente achando que tudo agora é um mar de rosas, que você agora não vai ter mais problema, não vai ter mais doença, e não é bem assim que a coisa acontece. Aí você vê aqui e fala: Jesus, será que eu estou nessa do evangelho triunfalista? Ai. Deixa eu dizer para você uma coisa: o evangelho é triunfalista. O evangelho fala de um triunfo de Jesus na cruz do Calvário. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E tem mais. Na cruz do Calvário, Jesus recebeu sobre si todas as nossas maldições, todos os nossos dramas de consciência, ansiedade, preocupação. Já começa no jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane, Jesus, ele sua suor de sangue misturado com sangue, já nos redimindo da ansiedade na nossa mente. Ele recebe uma coroa de espinhos sangrando na sua testa, para que o seu sangue nos redima de toda a ansiedade e preocupação que atinge a nossa mente. Na cruz ele levou todas as nossas enfermidades, os nossos problemas e maldições. E eu não estou dizendo para você que nós vivemos num mundo que é um mar de rosas, porque nós vivemos debaixo de uma constante guerra, mas Jesus já nos concedeu a vitória, e eu preciso saber disso. Esse é o recurso que eu tenho para lutar contra as investidas do diabo contra a minha vida, porque nós estamos em estado constante e permanente de guerra. Eu não preciso que Deus traga problemas para a sua vida, já basta o diabo, amém? O diabo não precisa de Deus para ajudar ele, e o diabo também não ajuda Deus. Ele atrapalha. E aonde é que o diabo traz esse tipo de pensamento e mentalidade? A Bíblia diz para mim que se alguém está em Cristo, o maligno não o toca. Aonde é que o diabo não toca em nós? É no nosso espírito. Por quê? Porque no nosso espírito, se você tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, você é casa do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo. Então no seu espírito o diabo não consegue tocar. Então o que ele faz? Ele fica de longe e lança dardos inflamados. O que são esses dardos inflamados? Pensamentos de derrota, de fracasso. Não posso, não consigo, não vai dar, vou morrer. A pessoa sente uma dorzinha qualquer e já pensa logo: senti uma pontada, é câncer. Eu quero fazer uma tomografia, eu quero fazer uma ressonância. Não é nem ressonância, é ressonância. Quero fazer uma ressonância magnética.
Uma ressonância magnésia. Eu quero fazer uma ressonância magnésia. Porque eu senti uma pontada. Não é câncer, é gases. Mas a pessoa já começa, porque o diabo já começa a mandar pensamento. Olha, você vai morrer, porque não vai dar certo. Você está tentando investir num negócio novo. Você está se arriscando em alguma coisa que todo mundo está dizendo não vai dar certo. E o diabo vai se juntar a esse coro. Não vai dar certo, você vai se dar mal, você vai se arrebentar todo. Mas você precisa se fortalecer no Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito. Você reparou que eu não estou nem com aquele controle aqui de passar slide? Por quê? Porque eu não estou conseguindo passar mesmo. Tem uns 50 slides aqui. Há 3 semanas que eles estão aqui. Não passei nenhum para você. Você está vendo só essa tela aqui, cheia do Espírito, capacitados para vencer. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu só vou parar com isso aqui quando você aprender de vez. Porque você precisa saber isso aqui, ao ponto de você poder subir aqui e pregar o que eu estou pregando. Você precisa conhecer isso ao ponto de quando alguém te perguntar, alguém te questionar, alguém te falar, você ministrar isso aqui sem titubear. O Espírito Santo habita em mim e o Espírito Santo em mim é para a produção de... Está quase. Está vendo por que eu preciso ministrar de novo, semana que vem continua? Porque tem gente que ainda fica... o Espírito Santo, não, é para a produção de... Aleluia! É para a produção, glória! Produção, aleluia! Alô, produção! Alô, produção! O Espírito Santo em nós é para a produção de fruto. E o fruto do Espírito é o quê? É o caráter de Cristo. O Espírito Santo sobre nós é a segunda dimensão do relacionamento do homem com o Espírito Santo. O Espírito Santo sobre nós é para concessão a nós de dons. Os dons de poder. E desses dons, o mais básico, o mais simples é o dom de línguas, que é a evidência que houve o batismo com o Espírito Santo. O dom mais simples. Os outros dons, profecia, interpretação de línguas, palavras de conhecimento, sabedoria, já começa a exigir de você um pouquinho mais de sabedoria ou de maturidade. Por quê? Porque já implica na edificação de outros. E em muitos lugares você já viu isso. As pessoas tentam manipular ou usar os dons não para edificar, mas para criar confusão. A pessoa quer ser reconhecida de alguma forma. Então ela quer ser reconhecida como uma pessoa influente, como um profeta, ou qualquer coisa. É isso que o Senhor me diz, irmão. Estou vendo, hein? Em cima da sua cabeça tem um urubu sobrevoando aí, ó. Tem um cachorro morto na direita e uma vaca estrebuchando na esquerda. Esse que vejo, hein? E a pessoa sai dali apavorada. E o que eu faço, meu irmão? Você tem que jejuar, você tem que subir o monte, porque senão a vaca vai estrebuchar e vai para o brejo. E o cachorro morto não vai ressuscitar. E o urubu vai fazer aquilo na sua cabeça. Então então o que eu faço? Você tem que subir o monte, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que vir na campanha tal. E você começa a viver uma vida de manipulação. Por quê? Porque ocultaram da igreja durante anos e anos e séculos o genuíno evangelho, que é o evangelho da graça. E surgiram uma porção de evangelhos diferentes. O evangelho da lei, o evangelho do legalismo, o evangelho das obras. A gente critica muitas vezes pensando, não, fulano que tem aquela religião A, B ou C, acredita em salvação por obras. Mas tem muito crente por aí que também acredita em salvação por obras. Você só vai conseguir a bênção se você fizer esse ou aquele sacrifício, se você der essa ou aquela oferta para a igreja. Se você não der oferta, a bênção não vem. E a pessoa mete a mão no bolso, ela raspa o que ela tiver, porque ela quer a bênção, ela precisa da bênção. Então, se a bênção está condicionada a essa oferta de no mínimo X, então eu vou cair dentro. Eu vou fazer o possível e o impossível, vou até pedir dinheiro emprestado. Você sabe que já teve gente que me pediu dinheiro emprestado? Para quê? Para dar oferta na igreja, não sei aonde. Por que você está pedindo dinheiro emprestado na minha igreja para dar oferta na igreja do outro? Você está maluco? Pirou? Chama o Pinel aí, leva essa pessoa agora. Na camisa de força. Não, mas eu tenho que fazer e tal. Me lembro que uma vez teve uma senhora que ganhava cesta básica. Numa igreja que eu era pastor, co-pastor. E essa senhora ganhava. Aí alguém, não sei como, falou assim, mas eu vi essa senhora na igreja tal. Ela estava lá vestida, lá de auxiliar e tal. É ela mesmo, tem certeza. Vou checar. Aí checou. Aí eu falei, por ela vir buscar ajuda aqui, por que ela não busca ajuda na igreja dela? Aí foram perguntar, ela falou, não, é o seguinte, é porque lá eu dou tudo, fico sem nada. Aí eu venho aqui buscar a cesta básica. Ai, aleluia. Entenda só o seguinte,
Deus, ele espera que você entenda o genuíno e verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça, que é um evangelho descontaminado, é um evangelho descomplicado. Eu citei um exemplo aqui da semana passada, eu estava falando para você dos dons. O dom de línguas é o dom mais básico, mais simples, porque só implica na sua própria edificação. O máximo que pode acontecer quando você me vê orando em línguas é você achar que eu sou maluco, mais nada. Mas se eu começo a querer sair profetizando, dizendo coisas que Deus está me dando uma visão, que eu estou vendo urubu sobre a sua cabeça, ou um anjo ao seu lado, isso implica talvez em um problema na sua vida. Eu já vi vidas destruídas por causa de gente que teve visão. Se uma visão vem de Deus, não causa destruição, vai causar bênção. Mas eu já vi vidas destruídas porque alguém profetizou, e eu não tenho nada contra a profecia, mas a pessoa precisa de ter maturidade para ser usado nos outros 8 dons, mas para línguas não precisa de maturidade. E não associe batismo com o Espírito Santo com maturidade, porque você pode ser, se você se converte hoje, na semana passada a gente teve uma experiência aqui, que é típica, uma pessoa, no final do culto a gente estava ministrando o batismo com o Espírito Santo. Então quem quer ser batizado com o Espírito Santo, então levanta a mão. Um monte de gente levantou a mão, e aí eu chamei os pastores, chamei os nossos auxiliares aqui e tal, e vamos orar para as pessoas, vamos lá impor as mãos, e uma das pessoas, a Zaida, ela foi orar por uma pessoa, e chegou primeiro para fazer um quebra-gelo, né, conversar com a pessoa. Tudo bem, você, como é que é o seu nome? Meu nome é fulano. E tal, e você está vindo aqui na igreja já há muito tempo? Não, é a primeira vez que eu estou vindo, eu sou visitante, nunca tinha vindo aqui. Você nunca tinha vindo aqui? Então você é membro de alguma outra igreja? Não sou membro de igreja nenhuma, não. Estou visitando mesmo, estou chegando aqui pela primeira vez. Primeira vez? E você quer aceitar então Jesus como seu Senhor e Salvador? Quero. Tá bem. Então, vamos orar. Aí fez aquela oração, né, que nas outras igrejas chamam oração do pecador. Entrego minha vida a Jesus e tal, beleza. Está salvo. Se virou templo do Espírito Santo. Não é isso? Aceitou a Jesus, reconheceu a Jesus como seu Senhor, nasceu de novo, se tornou templo do Espírito Santo. Aí ela perguntou, e agora, você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Ele falou, o que é isso? Batismo com o Espírito Santo? É de Deus? Então eu quero. Nem sabia o que era. Ela impôs as mãos, orou, na mesma hora o camarada começou a falar em línguas. Por quê? Porque vem com a mente descontaminada. Quando a pessoa vem depois de 20 anos de igreja, já passou na igreja A, na igreja B, e ali na igreja A tem que subir um monte, na outra tem que descer um monte, na outra tem que subir de elevador, na outra tem que... A pessoa vem, eu não estou preparado, eu não estou santificado, não estou jejuado. Quer dizer, não passou 3 dias em jejum para receber o batismo do Espírito Santo, então não vai receber nada. Então a pessoa vem já com a mente já embolada, com os fios tudo dando curto um com o outro. O resultado disso é que a pessoa fica travada, fica bloqueada. Mas quando a pessoa vem pura de coração, ela recebe na hora. Porque o maior interessado que você seja batizado com o Espírito Santo, para que você possa experimentar isso aqui, é o próprio Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Pai. Ele é o maior interessado em você. Eu sei que há igrejas que acabam suprimindo os dons, porque é tanto abuso, tanto exagero, que a igreja suprime os dons. Outras não creem de jeito nenhum. Nós precisamos chegar no ponto de equilíbrio e entender que minimamente eu tenho que ser uma pessoa cheia do Espírito e orar em línguas todos os dias. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Efésios, para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, ele diz para os Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E esse verbo encher está no presente contínuo, é um modo que significa literalmente, estejam sendo contínua e constantemente cheios do Espírito. É uma renovação constante, você entende? Há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Há outras que foram batizadas há 20 anos atrás, falando em línguas, depois nunca mais. Há outras que já pararam de falar em línguas há 5 anos, ou há 1 ano, ou há 2 meses, não importa. Você precisa de estar sendo renovado nessa experiência constantemente. E quanto maior a luta que você enfrenta, mais você precisa orar em espírito. Quanto maior a luta que você enfrenta, mais tempo você precisa gastar. Pastor, mas o meu problema é tão grande que se eu for orar em línguas, eu vou orar em línguas só o dia inteiro. Não vou nem falar em português com ninguém. Faça isso. Se é necessário, faça isso. Porque é preciso que você entenda que você ser cheio do Espírito te capacita para andar em vitória. E esse é o plano de Deus para você.
Não se prenda a igrejas que acabam criando um evangelho diferente, um evangelho de sacrifícios, um evangelho onde você precisa frequentar determinados cultos para ser abençoado. Se você não vem e não faz a campanha, já era. Se você furar no meio da campanha, perdeu. Se você não pagar a oferta certa, perdeu. E nada disso é bíblico. Nada disso é bíblico. O povo de Deus tem andado em cadeias, e Deus quer que você seja livre. Livre para desfrutar daquilo tudo que Ele planejou para você. Amém, gente? Deus tem para você uma vida abençoada. Não abra mão disso. Levante uma das suas mãos e diga assim: eu não abro mão do plano de Deus para a minha vida. Eu não abro mão do propósito de Deus, de uma vida vitoriosa para mim e para minha família. Em nome de Jesus. Aleluia.